Olá, caríssimos, como estão? Espero que estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando, fazendo as atividades. Então, eu resolvi fazer aqui um vídeo para vocês sobre escala cartográfica, que já foi um dos nossos conteúdos trabalhados, né? Eu tive passando uma atividade, indicando a videoaula. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver a videoaula, na qual eu explicava muito bem, né, o conteúdo de escala cartográfica. Mas eu vou tentar explicar aqui um pouquinho para vocês compreenderem melhor. Quem não viu a videoaula que eu indiquei, espero que vejam esse vídeo todos. Então, escala cartográfica é uma definição simples que eu trouxe para vocês, né? É a relação existente entre o espaço real e o espaço representado em um mapa. Que é esse espaço real, né? É a área, um terreno, a área real, né? O terreno que eu tenho lá na minha casa, perto da minha casa, que é o terreno do meu pai, né? Ali é a distância real daquele terreno. E o espaço representado em um mapa, né? Que é um mapinha que a gente tem daquele terreno. Então, é essa distância, essa relação existência entre esses dois pontos, né? Que eu trouxe até aqui, um ponto A, um ponto B, né? Que mostra, né, a medida entre dois pontos distantes. Então, o ponto A pode ser representado como espaço real e o ponto B representado como a distância no mapa, né? Geralmente, esses pontos vêm em centímetros ou em quilômetros, geralmente, né? Então, a escala cartográfica tem a função de ampliação ou redução de uma imagem, então ela tanto pode ampliar como reduzir uma determinada imagem. Pode ser de dois tipos, a escala numérica ou escala gráfica, que a gente vai estar falando mais à frente sobre esses dois tipos. A relação entre escala, né? A escala pequena mostra poucos detalhes, maior redução da área, grande área representada, exemplo, planeta, grandes continentes ou grandes países. Exemplo de uma escala pequena, a gente tem um mapa mundi, né? A escala grande mostra muitos detalhes, a escala grande. Pequena redução da área, pequenas áreas representadas, exemplos, né, de uma escala grande, cidades, bairros, ruas, praças. Então, se a gente for levar em consideração, né, o nível de detalhamento que a gente tem de um bairro comparado a um mapa mundi, né, é uma diferença grande. O nível de detalhamento é grande. Da escala grande para a escala pequena. Um exemplo aqui de uma escala de 1 para 45 milhões, né, desses mapas mundi, né? A gente for localizar a Espanha aí, a gente vai ter dificuldade de como identificar. Já nesse outro mapa aqui, a gente tem uma escala de 1 para 20 milhões, né? Uma escala considerada grande. A gente já tem um nível de detalhe maior e consegue visualizar melhor a Espanha, né? Eu já consigo localizar melhor no mapa. Grandezas de distância, né? Para compreender a escala cartográfica, é preciso ter as grandezas de comprimento ou distância, né? E para a gente poder compreender essas grandezas de distância, a gente vai usar o sistema métrico decimal, né? Onde a gente vai ver quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Se eu tenho 5 quilômetros, né, esse K aí de quilômetros corresponde a 3 zero. E se eu quiser transformar em metros, né, eu vou acrescentar aí 3 zero. Aqui, ó. 5 quilômetros transformando em metro vai ter 1, 2, 3.
3 zeros, que vai corresponder a 5.000 metros, né? Então, se eu tenho 5 quilômetros, transformando em metro, eu vou ter 5.000 metros. Se eu quero transformar em centímetro, eu vou acrescentando mais um zero. Cada unidade de grandeza, a gente acrescenta um zero. Então, se eu quero centímetros, né, eu vou acrescentar mais 2 zeros, que vai corresponder a 500.000 centímetros, né? Se eu tenho 5 quilômetros e quero transformar em centímetros, eu vou ter 500.000 centímetros. Se eu quero transformar esses 500.000 centímetros em quilômetros, eu utilizo a vírgula. Eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, né, a gente utiliza a vírgula 5 vezes. Da mesma forma, se for para transformar em metros, eu volto 2 casas, ó, 1, 2. Ou eu corto zero, ou eu vou colocando a vírgula, né, voltando para esquerdas. Para a esquerda. Então, vamos lá. Agora, falar sobre escala numérica. A escala numérica, ou fracionária, é expressa por uma fração ordinária, denominador e numerador, ou por uma razão matemática. O numerador corresponde a uma unidade no mapa, enquanto o denominador expressa a medida real da unidade no terreno. Então, o numerador corresponde à unidade no mapa, o denominador, unidade no terreno. A escala, por exemplo, é 1 para 10.000. Indica que uma unidade no mapa corresponde a 10.000 unidades no terreno. Ou seja, considerando como unidade o centímetro. 1 centímetro no mapa equivale a 10.000 centímetros no real, né? No terreno. Aqui um mapa, né? Quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhes. Então, a gente tem um mapa aqui de uma escala pequena, né? Esse mapa do Brasil, destacando o estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma escala pequena, então a gente não tem muito detalhe nesse mapa aqui. Já no segundo, que a gente tem uma escala maior, a gente tem um nível de detalhamento maior, né? Quanto menor o denominador, maior a escala, mais detalhes. Então, a gente já consegue ter um maior detalhamento aqui, ó, do estado do Rio de Janeiro, né? Que a gente consegue ver mais precisamente, com mais detalhes, até os limites aqui, ó, dos municípios do Rio de Janeiro. Então, a escala, né, representada pela letra E de um mapa é a relação entre a distância no mapa, Dzinho, e a distância real, Dzão, isto é igual a Dzinho sobre Dzão, onde D, distância real, Dzinho, distância do mapa, escala cartográfica, né? As questões que envolvem o uso da escala estão geralmente relacionadas às 3 situações. Vou explicar agora. Para calcular, né, o Dzão, distância real. Calcular a distância real entre 2 pontos separados por 5 centímetros, Dzinho, no mapa de escala E de 1 para 300.000. Então, eu quero calcular a distância real. D igual a Dzinho, 5 centímetros, vezes a escala, 300.000. Então, eu vou multiplicar, né, que vai dar o resultado de 1 de 1.500 centímetros ou 15 quilômetros. Né? Vai depender de acordo com as questões, porque geralmente tem algumas questões que vêm pedindo em quilômetros, mas as duas respostas estão corretas, né? Cálculo do Dzinho, distância no mapa. Calcular a distância no mapa, Dzinho de escala E, de 1 para 300.000, entre 2 pontos situados a 15 km de distância, Dzão, um do outro, né? Então, vai ser D igual a 1.500 centímetros, que é os 15 quilômetros transformados em centímetros, dividido por a escala, 300.000 centímetros. Dividindo 1.500 centímetros por 300.000 centímetros vai dar igual a 5 centímetros, né? Então, a distância no mapa é de 5 centímetros. Outro exemplo, né? O cálculo da escala agora. Calcular a escala, sabendo-se que a distância entre 2 pontos no mapa, Dzinho, de 5 centímetros,
representa a distância real da adesão de 15 km, né? Então, a gente vai transformar esses 15 km em centímetros, que vai ser 1.500 centímetros. Então, vai ser igual a 5 centímetros dividido por 1.500 centímetros, que vai dar 300 mil, né? Então, a escala vai ser de 1 para 300 mil. Essas duas formas estão corretas de se utilizar, mas geralmente é a de 1, né? 2 pontinhos, 300 mil. Mais utilizar. Então, escala gráfica, né? Outro tipo de escala cartográfica. É a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. É constituída de um segmento à direita de referência zero, conhecida como escala primária, e outro à esquerda, denominado talão, ou escala de fracionamento, dividido em submúltiplos da unidade escolhida, graduados da direita para a esquerda, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma escala gráfica, né? Que a gente pode ver nessa daqui que tem as medidas aqui. Cada espaçozinho desse aqui equivale a 20 quilômetros, né? A gente tem 0 quilômetros aqui, tem aqui parte do ponto 0, aqui a gente tem 20 e aqui a gente tem 40. Então, a gente sabe que a distância de um ponto para o outro é de 20 quilômetros, né? Aqui no real, distância real. É mais indicada para se visualizar é mais indicado para se visualizar a escala e para medir as distâncias, né? Então, uma vantagem da escala gráfica é que ela não sofre alterações, né? Quando a gente tanto pode reduzir ou ampliar a imagem, né? Nessa ampliação ou redução, ela não vai sofrer alterações. Se eu tenho um mapa num papel pequeno de uma escala de 20 quilômetros, né, de distância, de um ponto para o outro, se eu aumentar esse papel onde está representado o mapa, a escala vai continuar a mesma, né? Então, ela não sofre alteração, diferentemente da escala numérica, porque se a gente muda, aí a gente vai ter que fazer o cálculo novamente. Então, essa é a vantagem da escala gráfica, né? Então, eu trouxe aqui outro exemplo para vocês, né? Aqui um mapa de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil. Então, aqui a escala, né? A distância de um ponto para o outro é de 300 quilômetros, né? E a escala gráfica é de 1 para 28 milhões, né? A escala gráfica desse mapa. Então, é isso. Bora lá, para concluir, para finalizar, o Sol representa em escala 99,9% do sistema solar. E a realização e a organização das atividades é de suma importância para se adquirir uma pontuação positiva, certo? Então, espero que vocês consigam compreender. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, né, relacionada ao conteúdo. E até qualquer hora.